E neste vídeo passaremos a você as rotinas de treino de Bruce Lee. Bruce Lee sempre observou que a maioria dos artistas marciais da época se descuidavam do condicionamento físico e só aprimoravam a parte técnica para um possível combate com regras e limitações. Ele pensava diferente da maioria, defendendo o bom condicionamento físico para um lutador marcial, se sair bem num treinamento puxado, e numa competição de luta com regras, ou mesmo num vale-tudo ou situação real de autodefesa, que lhe poderia custar sérias lesões, e até a própria vida. Bruce Lee enxergava as coisas de forma realista e prática, o que não fosse útil para o seu desenvolvimento físico ou progresso como artista marcial ele simplesmente descartava. Em contrapartida, ele pesquisava e procurava aproveitar tudo o que tinha de bom e prático nas mais diversas atividades esportivas e marciais que ele pudesse incorporar em sua rotina de treinamento. Bruce já estava desenvolvendo seu conceito sobre o caminho do punho interceptador ou Jeet Kune Do, e afirmava que a boa forma física era um dos principais elementos a ser considerado dentro de sua concepção sobre artes marciais até então revolucionária. A verdade era que Bruce Lee não parava de se exercitar um minuto sequer, seja comendo, lendo, vendo televisão, etc., o que deveria causar muito incômodo para seus familiares ou amigos que estivessem por perto. Ele era obcecado pela boa forma física e técnica, e esperava estar pronto para alguma situação inesperada que pudesse colocar à prova seu condicionamento físico ou técnico. Para se preparar de forma satisfatória, ele desenvolveu e incorporou exercícios específicos para o seu tipo físico, já que media por volta de 1,68 e 1,70 metros, e seu peso variava entre 58 a 62 quilogramas. Um dos fatores que mais contribuiu para seu desenvolvimento físico e técnico foram os equipamentos projetados por ele mesmo e confeccionados por seus amigos e alunos, George Lee, mecânico, e James Lee, soldador e exemplo fisiculturista. A rotina diária de treinamento de Bruce Lee começava bem cedo com uma série de exercícios de aquecimento e flexibilidade. Os exercícios iniciais de aquecimento eram leves e fáceis, para soltar os músculos e prepará-los para uma carga mais pesada para evitar lesões musculares. No inverno, Bruce esticava mais o tempo para o aquecimento muscular, por razões óbvias. Os exercícios de flexão, giro total da cintura, exercícios para o estômago e abdômen, elevações e estiramentos de pernas, para ele eram importantes, para criar músculos elásticos e flexíveis, que no seu ponto de vista, são mais importantes do que músculos volumosos, que comprometem a rapidez dos movimentos e reflexos. Para testar se sua musculatura é flexível, basta fazer o body stretch, estiramento de corpo, ou seja, estando em pé e com as pernas juntas, dobre o corpo para trás o quanto puder, a seguir curve-se para frente, até que a cabeça toque os joelhos. Para exercitar a área da cintura, Bruce segurava um bastão sobre os ombros e por trás da cabeça, para alinhar os ombros, e girava o corpo para os lados até 180 graus, sem mover os pés do lugar. Esse exercício é excelente para manter a flexibilidade da cintura. A corrida ao ar livre de 3 a 5 km em média era indispensável para Bruce Lee. Ele afirmava que a corrida era o meio ideal para manter um nível constante de excelência física e uma garantia básica de aptidão para explorações progressivas em outras atividades esportivas. Ele dizia: "Para mim, um dos melhores exercícios para se desenvolver boa forma física é correr. Correr é tão importante que se deve praticá-lo durante toda a vida. A que horas você corre não importa. No início, você deve correr naturalmente, como num cômodo trotar. Depois, gradualmente aumentar a distância e o ritmo, e finalmente incluir arranques para desenvolver seu fôlego." Bruce Lee corria 6 dias por semana, sob sol ou chuva, verão ou inverno, por 6 a 9 quilômetros, fazendo um tempo que variava entre 20 a 30 minutos. Corria subindo ou descendo encostas íngremes, variando o ritmo, passando de passos compassados a passos largos, e a violentos piques, retornando, a seguir, ao ritmo inicial. Corria em zigue-zague, saltava, simulava esquivas, para desenvolver o jogo de pernas, footwork, como geralmente fazem os boxeadores ocidentais e thai boxers. De volta ao ginásio montado em sua casa, ele praticava na bicicleta estacionária, por 45 a 60 minutos.
A bicicleta é um bom exercício para dar potência nas pernas, para o fortalecimento das coxas e a musculatura em volta do joelho, além de desenvolver a resistência cardiovascular. Após um intervalo para relaxar e almoçar, retornava para a segunda parte do treino. De volta à carga, costumava pular corda. Um excelente exercício para desenvolver o jogo de pernas, resistência e agilidade nos deslocamentos, sempre nas pontas dos pés, como usualmente fazia Muhammad Ali em seus treinos. A seguir, praticava exercícios de flexão, torção total da cintura, exercícios para o abdômen e elevações de pernas, para deixar os músculos elásticos. Apesar de Bruce Lee dizer que não acreditava em chutes altos e plásticos numa luta real, ele tinha capacidade para executá-los, se precisasse, com eficiência e velocidade quase imperceptível. A elasticidade é outro atributo que tem ser desenvolvido dentro da capacidade e conveniência de cada artista marcial. Passava então para os abdominais. Um dos exercícios preferidos de Bruce, para desenvolver seu famoso abdômen, era a prática de impacto com a medicine ball. Um companheiro de treino lançava uma bola de couro e com certo peso contra seu abdômen, estando ele deitado ou em pé. A bola era agarrada somente após o impacto, que era considerável. Geralmente praticava 20 minutos com a medicine ball. O condicionamento do abdômen não pode ser desprezado, suas paredes devem estar ao mesmo tempo fortes e flexíveis, pois são a ponte de conexão entre os membros superiores e inferiores, que devem trabalhar em uníssono, seja para desferir socos e chutes potentes, como também para absorver os golpes desferidos pelo adversário. Bruce Lee costumava dizer: uma das fases mais importantes do combate é a prática de sparring, treino livre de combate, e para praticar sparring, você tem que ser capaz de suportar socos na sua parede abdominal. Os músculos da cintura, estômago e abdômen são um ponto-chave para a execução de outras atividades. Outros tipos de exercícios abdominais praticados por Bruce Lee eram os sit-ups, abdominais usando a barra, o leg raises, o famoso weightlifting bench, usando o impacto do saco pesado, e as flexões de corpo para frente e para trás, dentre outros. Sit-ups, numa prancha inclinada, segura os pés, curva-se os joelhos, e depois coloca-se as mãos atrás da cabeça, levantando o corpo em direção aos pés. Bruce Lee fazia no mínimo 100 repetições. Em seguida coloca-se um halter ou outro tipo de peso atrás do pescoço, e faz-se mais 100 repetições. Outra variação seria o sit-up with twist, onde se levanta o corpo com as mãos atrás da cabeça em direção aos pés, e gira-se para a esquerda e para a direita antes de reclinar-se. Abdominal com barra, pendurado na barra com ambas as mãos, Bruce Lee levantava lentamente as pernas, até que ficavam horizontalmente estendidas, e as mantinham nessa posição o maior tempo possível, sempre tentando bater o tempo de permanência anterior. Hanging leg raises, Bruce deitava-se ao nível do chão, ou numa prancha e puxava lentamente pela região abdominal, levantando a cabeça levemente até poder ver os pés. Com as pernas retas e unidas, levantava-as lentamente o mais alto possível, e abaixava-as lentamente a 1 polegada do chão, ou da prancha, repetindo o processo até atingir o seu limite de resistência. Weightlifting bench, ou dragon flag, num banco longo com 2 suportes ou empunhaduras, que ficam logo atrás da cabeça, Bruce dobrava os braços para trás, erguia todo o corpo em ponte levadiça, pés, pernas, quadris, cintura, costas e cabeça ficavam no ar. A única parte do seu corpo que se apoiava no banco eram as pontas dos omoplatas. Esse exercício é ótimo para a parte inferior das costas. Impacto do saco pesado, ao golpear o saco com força, deixe que ele volte e atinja seu abdômen, que deve estar enrijecido. Pode-se simplesmente empurrar o saco com as mãos e esperar sua volta numa postura equilibrada, para absorver todo o impacto sem desequilibrar-se. Simultaneamente ao receber o golpe, enrijeça o abdômen e solte bruscamente o ar, como fazem os boxeadores quando atingidos no tronco. Flexões do corpo para frente e para trás, sentado numa barra ou num banco, tendo os tornozelos presos ou seguros por alguém, Bruce dobrava seu corpo para trás em direção ao chão, esticando a região abdominal o mais possível, depois voltava para a posição inicial e repetia o movimento. Elevando as pernas em V, Bruce foi flagrado diversas vezes demonstrando esse exercício nos intervalos de suas filmagens.
Sentado no chão com as pernas juntas e esticadas, e com os braços e mãos paralelos ao corpo, ele suspendia levemente seu corpo com as duas mãos apoiadas ao chão, elevando simultaneamente e lentamente as suas pernas, ainda juntas e esticadas, quase paralelamente ao seu tronco, formando um V. Ele podia permanecer na posição suspensa por até 30 minutos. Os exercícios isométricos eram também apreciados por Bruce Lee, pois poderiam ser praticados em qualquer lugar e a qualquer hora, já que não requerem equipamento ou técnica especial. A prática consiste em fazer oposição muscular contra um objeto imóvel, como uma parede ou uma grade. Bruce Lee podia ficar empurrando um quadril de ferro em sua casa, com o máximo de sua força, por até 1 hora. Ao tentar empurrar uma parede, por exemplo, você poderá sentir a pressão muscular gerada por todo o corpo em apenas alguns minutos. Bruce teve a ideia de desenvolver uma barra isométrica para treinar em casa. Era uma barra de metal acolchoada no meio, que podia ser adaptada a qualquer altura que quisesse entre duas peças verticais de sua armação. Ele ajustava a barra na altura dos seus ombros, e a travava, assim ele ficava sob ela, tendo os ombros e o dorso do pescoço contra a para acolchoada, e a empurrava para cima, elevando os calcanhares. Só nesse processo ele trabalhava os músculos dos ombros, das panturrilhas, das coxas e do estômago. E ainda segurando nas partes laterais não acolchoadas da barra, Bruce pressionava os músculos dos braços para forçá-la para cima. Outro exercício isométrico feito por Bruce Lee consistia em puxar para cima uma barra presa ao chão por uma corrente. Desta forma, com todas essas variações de exercícios isométricos, ele mantinha os chamados instrumentos de ofício, mãos, braços, pés e pernas, dentro do melhor condicionamento possível. Para ele não havia desculpas para não se exercitar, independentemente do lugar em que estivesse. Quanto aos pesos, Bruce Lee não acreditava na utilidade do levantamento de pesos, mas no trabalho com pesos. Ele, como muitos artistas marciais, acreditava que o excesso de trabalho com pesos poderia prejudicar a velocidade ao desferir ou reagir a golpes. Bruce Lee teria desenvolvido assim um programa pessoal para trabalhar diferentes grupos de músculos. Nada de trabalhar peitorais, por exemplo, pois considerava antiestéticos e não necessários para um bom soco. Preferia trabalhar com os antebraços, músculos dos ombros, tríceps, abdômen, os músculos da asa e das coxas, que eram músculos necessários para um soco potente. O trabalho com pesos para Bruce Lee deveria incluir exercícios de velocidade e flexibilidade, como correr e chutar com pesos nos tornozelos, desferir socos com pesos nos pulsos, saltar com halteres de 5 a 15 kg nas mãos. Ao saltar com o uso de trampolim e utilizando os pesos nas mãos, ele ainda desenvolvia elasticidade, flexibilidade, equilíbrio, molejo nas pernas e controle corporal. Ele saltava praticando separação de pernas, como num chute duplo com as pontas dos pés, que o capacitava ainda mais para desferir os seus famosos chutes voadores, frontal ou lateral. Para trabalhar os ombros e parte superior das costas, Bruce não utilizava cargas máximas, apesar de usar cargas consideráveis em séries com velocidade e praticamente sem pausa. Para os músculos dos ombros, ele usualmente levantava um haltere longo, de 42 kg, com um braço de cada vez. Uma prática difícil para se efetuar, pois requer equilíbrio, precisando distribuir corretamente o peso do haltere. Para os pulsos, ele utilizava um haltere curto sem o peso numa extremidade que servia de cabo, e no outro era mantido, então girava o haltere para frente e para trás e de um lado para o outro sem mover o braço, torcendo apenas os pulsos. Para condicionar os braços e obter o enrijecimento ideal, Bruce fazia rolar um haltere de 20 kg para cima e para baixo em seus antebraços estendidos, enquanto fechava os omoplatas. Bruce entendia que os músculos dos antebraços eram essenciais para o soco, além dos próprios abdominais. Outro exercício para o antebraço era o reverse curl, que consistia em segurar a barra com pesos nas pontas, haltere médio, com ambas as mãos e palmas voltadas para cima na altura da cintura. Em seguida ele levava a barra até o peito e voltava à posição original. Para dificultar a pegada e forçar os músculos dos antebraços, ele envolvia a barra com uma espécie de esponja, que o fazia perder o poder de agarre conforme prosseguia no exercício, que fazia depender cada vez mais da musculatura dos antebraços.
Uma alternativa desse exercício é manter os braços estendidos e retos em frente ao corpo na altura do peito, suportando os pesos por maior tempo possível. As flexões de braço também eram o forte de Bruce Lee. Foi no torneio de Long Beach, em 1964, que além da demonstração de sparring e do soco de 1 polegada, que ele demonstrou a flexão com um só braço apoiado apenas em 2 dedos. Ele costumava praticar as flexões de 2 braços com os punhos fechados, na posição de punho vertical de Wing Chun, apoiados nos calos dos dedos médio, anelar e mínimo. Ele também fazia flexões com os 2 braços apoiados apenas nos polegares. Tais exercícios fortaleciam os ombros, braços, antebraços, pulsos e dedos. O boneco de madeira conhecido também como Ode Dun Mi ou Mondojong. Tal equipamento foi popularizado justamente por Bruce Lee nos Estados Unidos da América, uma peça fundamental para o treinamento dos praticantes de Wing Chun, Wing Tsun, e que foi adotado também por outros estilos de Kung Fu como Praying Mantis, Louva-a-Deus e Choi Lai Foot. Bruce, ao imigrar para a América, fez questão de trazer o seu boneco de madeira, mas posteriormente fez algumas modificações nele tornando mais sofisticado. O Mondojong era erguido sobre uma plataforma de madeira de 8/8 polegadas e escorado por um suporte de molas de metal e amortecedores de carro, gerando uma reação próxima do real aos socos de Bruce Lee. A peça tinha 1,98 metros de altura por 30 centímetros de diâmetro e possuía 2 braços de madeira móveis logo abaixo da altura do pescoço, e um terceiro braço no centro na altura da cintura, com comprimento de 66 centímetros. Também possuía 2 pernas que prolongavam-se, como pés em uma terceira perna de metal ao centro estendendo-se para fora e para baixo. Treinar com o boneco de madeira Mondojong possibilitava a Bruce Lee praticar bloqueios e socos simultâneos em diversos ângulos, imobilização, o agarre e o puxar dos braços do adversário, e também desferir seus potentes socos diretos. Bruce também praticava os jabs com as pontas dos dedos no boneco de madeira, simulando o ataque aos olhos. O Mondojong ainda permitia a Bruce Lee simular o bloqueio com sua perna direita à frente dos chutes do oponente graças à perna de metal instalada no centro do aparelho, que também dificultava a sua aproximação e o obrigava a utilizar técnicas alternativas de ataques ou contra-ataques com as mãos ou pés em posições e ângulos diferentes. Para praticar socos no Mujong, era necessário um condicionamento prévio das mãos, punhos, pontas de dedos e antebraços. Bruce Lee utilizava os sacos de pancadas de diferentes pesos e tamanhos, que variavam de 31 a 113 quilos, para finalidades diversas. O saco de 31 quilos, recheado de algodão comprimido, era utilizado para as técnicas de socos e chutes com precisão e velocidade, no qual ele aprimorava o time, que envolve o tempo, velocidade e ritmo conjuntamente, e lhe permitia golpear no momento e distância certas da forma mais poderosa possível. Neste tipo de saco ele desferia socos rápidos e de forma contínua, que manteria um oponente desequilibrado e impossibilitado de reagir. Era neste saco também que Bruce Lee preferencialmente praticava o chute giratório e golpes de cotovelo com o giro de quadril. O saco de 113 quilos era mais utilizado para a prática de chutes potentes. Bruce costumava chutá-lo e detê-lo na volta, em ponto morto. Outro hábito era posicionar algum parceiro de treino de costas atrás e encostado no saco, e, quando Bruce chutava, a pessoa era deslocada de forma brusca para frente. Geralmente Bruce Lee utilizava o chute lateral, ou chute em gancho nessas sessões de treinamento. O saco gigante, dado a Bruce Lee por Bob Arawal, pesava 136 kg, media 1,35 metros de largura e 1,65 metros de altura, e ocupava uma boa parte da área de treinamento. Praticamente, só Bruce Lee conseguia movê-lo com seu chute lateral. Era preciso pelo menos 2 homens com os braços esticados e unidos, para conseguir abraçar o saco gigante. Por ser um equipamento enorme, mas macio, era preciso desferir o golpe com todo o poder, para conseguir um mínimo de impacto, pois seu tamanho absorvia o poder e força de qualquer um que o golpeava. Era como golpear um tronco de árvore e apenas Bruce Lee, com seus 60 e poucos quilos, podia tirá-lo notadamente do seu eixo com seu poderoso chute lateral. Bob Arawal teria dado a Bruce Lee por não acreditar que ele pudesse deslocá-lo com seus golpes.
Além disso, Bruce teria comentado ironicamente, em certa ocasião, que os sacos que foram presenteados por Bob Wall ao lutador profissional Joe Lewis eram do tamanho de uma criança e que eles deveriam ter confeccionado um equipamento do tamanho de um homem. Bob Wall resolveu então pregar uma peça em Bruce Lee e o presenteou com o saco de 136 kg, contando que ele não teria potência suficiente para mover o imenso equipamento com seus golpes, pois era apenas um peso leve. Bruce Lee ficou surpreendido pelo tamanho do equipamento e o testou pela primeira vez com seu chute lateral, mas desequilibrou-se e caiu, para a satisfação de Bob Wall. Mas no seu íntimo, Bob sabia que era uma questão de tempo para Bruce se adaptar ao saco gigante. Quando Bob Wall retornou à casa de Bruce, constatou que a determinação de um verdadeiro artista marcial pode realizar. Bruce saltou em direção ao saco gigante, que já estava instalado em sua varanda, e desferiu seu melhor chute lateral, fazendo com a estrutura do teto desabasse completamente junto com o gigantesco saco de pancadas. Muitos não acreditam na história, mas o testemunho de lutadores profissionais e respeitáveis como Bob Wall e Joe Lewis, que presenciaram várias vezes Bruce golpeando o equipamento gigantesco, bastaria para acreditar. Bob Wall alegou em entrevista recente que tem filmagens exclusivas de Bruce Lee golpeando o saco de pancadas gigante e estaria negociando para divulgá-las. O saco quadrado de lona de parede era recheado de feijões e servia para desenvolver técnicas de profundidade e penetração. Era como atingir alguém de carne e osso. Nele Bruce Lee praticava socos diretos, jabes com as pontas de dedos e chutes também. Outras peças parecidas recheadas de pedregulhos e limalhas de aço ou areia eram usadas para o treino do soco direto a curta distância. Esses sacos não eram apropriados para golpes em velocidade. Em relação ao condicionamento das mãos, Bruce chegou a enrijecer de tal forma suas articulações que formaram consideráveis calosidades nas juntas dos dedos, o que lhe permitia socar qualquer equipamento com segurança. Para chegar a ter os punhos tão poderosos, Bruce Lee batia contra qualquer superfície dura, incluindo sacos de areia, a sacola quadrada de lona de areia com pedregulhos ou limalhas de aço, e o boneco de madeira. Outra forma de condicionamento que utilizava era mergulhar a mão aberta em caixas cheias de areia com pedregulhos. Bruce sempre acreditou que as mãos e pés deveriam ser afiados diariamente. Porém, mais tarde, talvez por falta de tempo nos seus anos finais em Hong Kong, ele deixou de desenvolver os calos nas articulações, defendendo que eram apenas ornamentais, podendo causar, inclusive, danos no funcionamento das mãos e movimentação dos dedos. Mas é claro que a essa altura ele já havia conquistado enorme resistência nos punhos, para socar qualquer superfície dura sem se lesionar. Qual a melhor opção, a velocidade ou a potência? Mesmo ao golpear um saco pesado, pode-se fazê-lo com uma combinação de velocidade e poder. A postura usual de combate de Bruce Lee era manter a mão e pé direitos à frente, porque eram suas armas mais afiadas e rápidas. Ao contrário de um lutador profissional de boxe destro, que mantém a mão esquerda para jabear ou fintar à frente, recolhendo sua mão dominante para o golpe definitivo. Assim Bruce posicionava sua mão condutora, ou mão direita, à frente, conduzindo a ação de interceptação em combinação com o pé direito, pois eram mais velozes. A mão traseira, ou esquerda, era usada para desferir golpes com mais poder. O saco teto-chão, double handbag, conhecido também como antigo saco de velocidade, era considerado por Bruce Lee como um dos principais equipamentos para o desenvolvimento da precisão e velocidade. O saco, de forma arredondada, é mantido por um suporte elástico em linha reta até o teto e por uma corda até o chão. O saco fica suspenso geralmente na altura dos ombros do usuário. Tal equipamento força o praticante a desenvolver a rapidez e precisão com as mãos, pois ao atingir o saco de forma correta, o equipamento retorna de forma imprevisível num movimento elástico e violento, o que é bom para aperfeiçoar o tempo correto, time, para socar de volta, além de desenvolver o jogo de pernas, aprimorar a coordenação, pronta reação e combinação de socos. O saco teto-chão deve ser golpeado de forma direta e reta, como se estivesse mirando o nariz de um adversário.
Bruce preferia esse tipo antigo ao moderno, ou de plataforma fixa conhecido como pera, speed bag, que funciona apenas para os exercícios rítmicos, não servindo para desenvolver o timing, apesar de trabalhar a resistência de mãos e braços na altura do rosto, que proporciona ao praticante manter a guarda alta. O coxim redondo para socos ou manoplas, punch-mitts, era outro equipamento versátil muito utilizado por Bruce Lee. Parecendo com o manguito usados pelos jogadores de baseball, uma espécie de luva acolchoada, que usavam para amortecer as bolas lançadas, mas de forma chata, era usado para os mais variados tipos de socos. O treinamento funcionava do seguinte modo. Um parceiro colocava o coxim e controlava a altura e a distância enquanto Bruce procurava atingir esse alvo móvel. O parceiro podia retirar o coxim, desviando-o para cima, para baixo ou para os lados, da mira de Bruce assim que percebesse sua intenção de desferir o soco, o que ensinava a Bruce não telegrafar os socos, além de procurar aumentar a velocidade e improvisar socos combinados com chutes. O treinamento com o coxim ainda permitia o desenvolvimento da explosão nos golpes, a mira, a coordenação e o distanciamento correto, fazendo com que o golpe chegasse ao alvo com o máximo de precisão e potência. A luva de focus acolchoada era uma variante do coxim redondo e tornou-se o protótipo de todas as luvas do mercado vistas até hoje em dia. Era muito usada por Bruce Lee para demonstrar o famoso soco de 3 polegadas, quando alguém de muita coragem a segurava firmemente ao peito. O coxim para estocadas era usado por Bruce Lee para o desenvolvimento da rapidez e potência nos jabs sem ferir os dedos. O aparador de socos, de forma retangular, era mais utilizado para desenvolver o poder no soco. As combinações eram efetuadas com potência, mas com pouca mobilidade. A faixa de couro presa nas extremidades servia também para o desenvolvimento da velocidade, penetração e técnica correta ao desferir os jabs com as pontas dos dedos, técnica de ataque aos olhos do adversário. O faixa de couro grosso servia também para condicionar os dedos. A cabeça de boneco com molejo, Bonsing Ad Dummy, era outro excelente equipamento para desenvolver as estocadas, ou jabs com as pontas dos dedos, pois cedia o suficiente quando era atingido, como também era resistente, o suficiente para enrijecer os dedos. Era como uma espécie de cabeça, que cedia para trás ao receber o jab, e depois retornava à posição original. O movimento assemelhava-se ao movimento do pescoço de um adversário que dobrava-se ao ser atingido na cabeça. Tal equipamento era acolchoado e elástico para suportar golpes potentes. O alvo de papel era simplesmente uma folha de papel geralmente com as medidas de 18 por 25 centímetros, suspensa por uma corrente ou corda na altura do rosto. A ação de golpear a folha ajudava a Bruce Lee a desenvolver o movimento de rotação dos quadris, para adquirir ímpeto e velocidade na utilização dos braços e pernas, o que acrescentava mais potência aos golpes de forma considerável. Além disso, ajudava no desenvolvimento do equilíbrio do corpo, na fluidez dos movimentos, na coordenação e controle do peso corporal durante o deslocamento. A folha de papel era usada para desferir jabs com os dedos, socos em gancho, chutes laterais e em gancho, etc. Era um ótimo treino para o aprimoramento da velocidade, do posicionamento correto do corpo, para gerar o máximo de potência, e a capacidade de calcular a distância correta para a aplicação exata do poder desferido contra um alvo. Em suma, o treino com o alvo de papel lhe proporcionava uma crescente precisão e explosão para ataque. Bruce declarou certa vez sobre esse treinamento. A teoria é que se você disser a alguém, para desferir com tudo que tem, 100 socos no alvo de papel, a pessoa deferirá 100 socos com tudo que tiver. Mas não o fará na madeira, Mojong, pois depois de 20 socos seus punhos estarão machucados. A razão pela qual treino os alunos a atingirem a folha de papel é diminuir-lhes o temor de atingir algo. Depois, ao praticar na madeira, basta pensar que se trata da folha de papel e fazer do mesmo modo. A coisa se tornará uma reação natural. O praticante conseguirá mais explosividade nos socos e mais penetração ao treinar com a folha de papel do que se treinar na madeira. O almofadão de ar era usado para desenvolver a distância apropriada e penetração contra um alvo móvel ou estático. Assim, o parceiro de treino poderia recuar ao perceber o disparo do golpe, ou permanecer parado segurando o almofadão que absorvia a pancada.
Com o alvo estático, procurava-se desenvolver o modo correto de desferir o chute e, com o alvo em movimento, procurava-se desenvolver a penetração. Tal treinamento era precioso para ambos parceiros, para quem golpeava e para quem segurava o almofadão. O que chutava aprendia a não telegrafar sua intenção de golpear e, quem recebia o chute, aprendia a antecipar o ataque do parceiro recuando. O escudo pesado era uma variante do almofadão de ar, que servia para o mesmo propósito. Podia ser utilizado como alvo estático ou móvel da mesma forma. A diferença entre os dois equipamentos era que o escudo era uma peça compacta, enquanto o almofadão tinha que ser preenchido com o ar. O escudo pesado não podia absorver totalmente o golpe como o almofadão de ar, obrigando a quem o segurasse a mover-se para trás, para facilitar o amortecimento da pancada. Mas graças à maior mobilidade proporcionada com o escudo pesado, podia-se desferir o golpe mais potente sem o receio de ferir o parceiro de treino. O bloqueador de chutes, Forte Obstruction de Sync Apparatus, era um equipamento desenvolvido por James Hindley baseado numa concepção de Bruce Lee. O aparelho era utilizado para treinar chutes na altura da canela e bloqueio com os pés. Era uma espécie de perna metálica presa num suporte vertical por 3 grossas molas. Bruce Lee disseminava suas ideias revolucionárias sobre sparring, inspirado no que absorvia do boxe, wrestling, jiu-jitsu, judô, muay thai e rotinas de outras disciplinas marciais, que visavam o contato direto ou corpo a corpo. Assim, o estilo livre de sparring com equipamento protetor era prioridade para Bruce Lee, que declarava: "Não há nada melhor do que estilo livre de sparring na prática de qualquer arte combativa. Em sparring, vista proteção adequada e vá em frente com tudo. Então você poderá aprender verdadeiramente o time correto e distância apropriada para desferir chutes e socos." Bruce Lee costumava dizer: "Nenhuma natação simula em terra os preparará para a água. O melhor exercício para natação é nadar. O melhor exercício para o Jeet Kune Do é a luta real."